Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam de forma copiosas derramadas sobre a sua vida e sobre a tua família. Passando por aqui na manhã desta quinta-feira para deixar-vos uma palavra da sua vida. Uma palavra que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, alguns versos que eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura para nossa breve meditação. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, o verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso de número 10. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi, no verso 14, era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Versículo de número 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão como o urso. Assim feria o teu servo, o leão e o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército dos Deus vivos, do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Graças a Deus. O contexto do texto que ora acabamos de ler fala-nos a respeito do grande confronto entre Davi, filho de Jessé, e Golias, o principal guerreiro dentre os filisteus. O texto aqui faz questão de deixar-nos claro que este homem, por nome Golias, era o principal dentre as fileiras do exército, do grande exército dos filisteus. E que esse exército se opunha ao exército de Israel, que na situação é liderado ainda por Saul, que já havia perdido a unção, que já havia sido rejeitado por parte de Deus.
os exércitos estão enfileirados, quando o texto sagrado diz que tanto pela manhã como à tarde, este homem por nome Golias, o gigante Golias, se punha, ou seja, diante do exército liderado por Saul, a saber, o exército de Israel, e provocava o exército e lançava-lhes em rosto um grande desafio, como costume da época, para que não houvesse grande derramamento de sangue. Ou seja, era feito um trato entre os governos de ambos os exércitos, e assim eles se acertavam entre si com a proposta de que cada um entregasse o seu melhor guerreiro, a fim de que ambos batalhando, aquele que vencesse o outro, para que não houvesse o derramamento de sangue ao extremo, ou seja, o guerreiro, o melhor guerreiro entre ambos os exércitos, aquele que vencesse, ou seja, daria a vitória para o seu exército, subjugaria o exército opositor. E assim o filisteu Golias se colocava tanto na parte da manhã como na parte da tarde, com uma palavra de provocação aos ouvidos das fileiras de Israel. Das fileiras de Israel. Desafiando-os a fim de que um homem se viesse a se dispor para pelejar contra ele. E nesses 40 dias, a Bíblia diz que nenhum dentre o exército de Saul teve a condição emocional, a condição de enfrentar Golias, devido à sua alta estatura. A Bíblia faz questão de dizer que este homem tinha quase, ou seja, 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente aí quase 3 metros de altura, um homem revestido com todo tipo de armamento e que desde a sua infância havia sido preparado para a peleja. Ele era um grande guerreiro e com isso o exército de Deus estava se intimidando ao ouvir o desafio. É quando Davi, o menor da casa de Jessé, vai entrar em cena. Seu pai vai lhe dar uma ordem a fim de que ele leve alguns mantimentos para os seus irmãos que estão inseridos no contexto desta batalha, a saber, seus irmãos mais velhos, 3 dentre eles. E Jessé vai lhe dar uma direção, uma ordem a fim de que Davi levasse mantimentos, queijos para os capitões, né, grãos tostados, e para que tirasse ali informação de como estavam os seus irmãos na peleja e como estava o andamento da guerra. A Bíblia diz que Davi, ao se aproximar do local da batalha, lá vem novamente Golias com o seu desafio. E na situação ninguém se opõe àquele grande guerreiro. Pelo contrário, a Bíblia diz no versículo 24 que todos os homens de Israel, inclusive seus 3 irmãos mais velhos, eles fugiam de diante das ameaças de Golias, se intimidavam diante as ameaças que Golias fazia através do desafio colocado diante deles, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. A Bíblia Sagrada diz que Davi, ao ouvir o desafio, ele vai se disponibilizar para enfrentar aquele gigante. Davi sendo o menor, o mais improvável dentre todos aqueles grandes homens, ele vai se disponibilizar para enfrentar, para se pôr à linha de combate diante de Golias, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Interessante é que a Bíblia Sagrada diz no verso 34 que já Davi, disponível a enfrentar o gigante, já diante do rei Saul, explicando, ou seja, trazendo um conselho, um consolo para o coração do rei, a fim de que esse não viesse mais a desfalecer o seu coração, ele vai testemunhar seus próprios testemunhos diante de Saul. Olha o que diz o verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria,
e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Olha só que interessante aquilo que Davi expõe diante do grande rei Saul, que nesta situação estava completamente intimidado ante as ameaças de Golias. Davi conta o seu testemunho, que é testemunho pessoal. Ele tinha, ou seja, um certo nível de intimidade com Deus. Davi tinha uma grande experiência em ver Deus agir em seu favor. Por uma diversidade de vezes, ele contando a sua experiência própria, ele fala em relação a um Deus ao qual ele estava acostumado a vê-lo trabalhar em seu favor, lhe dando livramento. É justamente aí que eu gostaria de chegar nesta hora. A Bíblia Sagrada diz, esse mesmo Davi, mais tarde, entoando salmos, cânticos de louvores e de adoração a Deus, no Salmo de número 34, verso 1, ele usa a seguinte expressão: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Quando Davi é inspirado para, ou seja, criar esse louvor de adoração a Deus, ele está novamente em uma outra situação diante dos filisteus, mas se fingindo de louco. Saul está no seu encalce, ele está na terra filisteia, está debaixo de uma perseguição, mas quando ele usa essa expressão, louvarei ao Senhor em todo o tempo, ele está dizendo, independente das circunstâncias, eu vou continuar declarando que o meu Deus é bom, que ele é digno de ser louvado. No mesmo Salmo 34, verso 7, Davi usa a seguinte expressão, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi menciona aqui o poder de livramento, ou seja, de Deus na vida daqueles que nele confiam. No mesmo verso, ou no mesmo Salmo de número 34 e o verso de número 19, a expressão usada por Davi é que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor os livra de toda. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Com isso, eu gostaria de chamar a sua atenção, que por mais que seja aos seus olhos complicada a situação que você esteja enfrentando, lembre-se de quantos livramentos o Senhor já te deu. Lembre-se de quantas vezes Deus te livrou de situações adversas. Quantas adversidades você já enfrentou no seu dia a dia. Quantos momentos de lutas, quantos momentos de muitas das vezes da necessidade de chegar, da dificuldade de chegar, e Deus foi o seu livramento. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida na manhã desta quinta-feira, para deixar, ou seja, para refrescar a sua memória, fazendo com que você se lembre que Cristo Jesus, em cuja presença estamos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Deus que te livrou, que o Deus que te proveu, que o Deus que te guardou no passado, que o Deus que foi o provedor de cada uma de suas necessidades no passado, no presente, Ele continua sendo o teu Deus. Ele continua sendo o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Ele continua sendo o bom pastor, cantado por Davi no Salmo de número 23, quando ele usa a seguinte expressão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este Deus continua, o seu Senhor continua sendo o Deus provedor, o Deus que entre meio às adversidades cria meios, cria situações a fim de que os seus sejam livres para a glória e louvor do seu nome. Em João capítulo de número 16, versículo de número 33, Jesus a caminho do Getsêmani, trazendo uma palavra de consolo ao coração dos discípulos, ele usa a seguinte expressão: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto ali o exército liderado por Saul, eles diante das ameaças de Golias,
estremeciam-se, recuavam, se intimidavam, ficavam com medo, não havia reação neles. Davi, cheio de Deus, Davi, cheio de fé, Davi, cheio das experiências com Deus, se colocou na brecha e a disponibilidade para enfrentar aquele gigante, apoiando completamente a sua fé, não na força do seu braço, não na capacidade que ele tinha em si, pelo contrário, a fé de Davi estava completamente pautada na confiança em Deus, na credibilidade daquilo que diz as Escrituras em relação a Deus, que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que livra, que Ele é um Deus que provê, que Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Que você hoje, em nome do Senhor Jesus, não fuja das adversidades, pois a Bíblia diz que se nos mostrarmos frouxos, no dia da angústia, a nossa força será pequena. Mas no dia da angústia, é dia de nós nos revestirmos de Deus, nos enchemos da presença do Senhor e confiarmos que Deus é Deus de livramento, que Deus é Deus que cria situações para livrar o seu povo, que basta apenas crermos para a glória e louvor do seu nome e o livramento virá diante dos nossos olhos. Eu quero profetizar para a tua vida nesta hora, que assim como Deus foi com Davi, ao se disponibilizar a lutar contra o gigante Golias, Deus lhe deu a vitória. Diante dos seus olhos, aquele gigante caiu por terra. Eu profetizo que esse mal, que esta investida do maligno contra a tua vida, que se levantou de forma repentina para tentar, ou seja, desestruturar você emocionalmente, espiritualmente, que este mal neste dia cai por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Seja repreendido agora todo esse mal, todo esse medo, todo esse desânimo, toda essa afronta do inferno, cai por terra contra a minha, contra a tua vida, no poder que é no nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome que se nomeia, nome ao qual todo joelho deve se curvar, toda língua há de confessar que Ele é Senhor absoluto. No nome de Jesus, eu quero declarar a sua vitória nesta quinta-feira. Não se intimide. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus que te deu muitos livramentos no passado, te dará o livramento também diante dessa circunstância, para a glória e louvor do seu nome. Apenas basta você se disponibilizar a crer no Senhor, a permanecer crendo nas promessas e nos cuidados de Deus, e você verá diante dos seus olhos a queda de mais esse gigante que tem se levantado contra a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe o máximo possível desta live. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, porque eu creio, existem muitas pessoas assim como você, precisando ouvir esta mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.